Oi, crianças, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Ingrid e a gente veio aprender mais um pouquinho da Palavra de Deus. Assim como todas as outras histórias, a gente veio aprender mais uma outra história aqui que são verdadeiras, que realmente aconteceram. E hoje, a história verdadeira que a gente vai contar aqui é a história de Nicodemos. Já ouviram falar de Nicodemos? Ele era um fariseu. Você sabe o que é fariseu? Você sabe o que um fariseu faz? Aliás, fazia? Fariseu, naquela época, eles eram os mestres da lei, ou seja, eles eram ditos como se fossem os homens mais conhecedores da lei, ou seja, da palavra de Deus. Então, eles eram cheios da palavra de Deus, entre aspas, né? Então, eles diziam, né? Eles se diziam que eles sabiam mais do que as outras pessoas, porque eles estudavam mais a palavra de Deus, que naquele tempo só tinha o Velho Testamento, que o Novo Testamento só veio depois, né, que veio Jesus, né, bem um pouquinho de tempo depois, tá certo? Então a gente vai aprender a história dele. Então, Nicodemos, ele também era um fariseu, só que ele era um fariseu diferente dos outros. Enquanto os outros fariseus odiavam Jesus e não queriam saber dele, Nicodemos queria saber quem era Jesus, queria conversar com ele, queria entender um pouco mais daquilo que ele tinha falado, né? Então, de noite, no escuro, quando ninguém estava vendo, na calada da noite, ele fez o quê? Ele foi se encontrar com Jesus. Ele foi até Jesus para poder falar com ele. Porque como ele era um fariseu e os fariseus odiavam Jesus, ninguém podia ver ele, né, o Nicodemo, junto com Jesus naquele momento. Então ele foi de noite procurar Jesus para poder falar com ele, né? E ele chegou para Jesus e falou assim: mestre, eu sei que você vem da parte de Deus, porque ninguém que pode que faz essas coisas só faz porque é por meio da palavra de Deus. Jesus vinha de Deus porque ele chegou para o próprio Jesus e falou: Senhor, eu sei que é da parte de Deus, porque as coisas que realiza, só quem é vindo de Deus pode realizar. Então, ele, de certa forma, ele cria que Jesus, de fato, era um enviado de Deus, ou pelo menos de que Jesus, ele vinha de Deus. Ele podia até não crer que Jesus era o Cristo, o Redentor, mas ele cria que Jesus vinha de Deus. Porque as maravilhas que Jesus fez, né? Como, por exemplo, transformar água em vinho, que a gente viu no outro vídeo, não é mesmo? Então, quantas maravilhas Jesus fez, e somente por intermédio de Deus. Então, Nicodemos entendeu que Jesus só podia fazer aquilo por intermédio de Deus. Ou seja, ele vinha de Deus. Então, Nicodemos falou isso para Jesus, né? E Jesus falou assim para ele, né? Que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí, mas como assim nascer de novo? Quer dizer, aí o Nicodemos ficou assim, mas não tô entendendo, como assim nascer de novo? Eu vou ter que entrar na barriga da minha mãe de novo e nascer de novo? Como é que é isso? Não, gente. Nascer de novo significa que você tem que nascer por uma vida espiritual. Ou seja, o seu espírito que é dentro de você, ele tá morto quando a gente nasce. A gente nasce vivo na pele aqui, ó, no corpo. Mas dentro de nós temos um espírito morto, ou seja, separado de Deus. Né? Por que a gente tem um espírito separado de Deus, um espírito morto? Porque nós nascemos com pecado. Lembra que eu sempre falo nos vídeos? Todos nós temos pecado. Todos nós nascemos com um pecado. E pecado é aquilo que ofende a santidade de Deus, aquilo que nos separa de Deus e faz com que a gente não tenha um relacionamento, uma amizade com a pessoa que criou a gente, né? Com um ser maravilhoso, com o nosso Criador. E então era isso que Jesus estava falando para ele. Não tem como você ver o reino de Deus se você não nascer no Espírito. Se o seu espírito estiver morto. E todos nós temos o espírito morto quando nascemos, porque estamos separados de Deus. E só vamos ter esse espírito vivo de novo se nós entregarmos as nossas vidas para Jesus. Né? Entendendo que nós somos pecadores, que fazemos coisas que Ele não gosta, que desagrada a Ele, que vivemos no pecado por causa do nosso mal viver, do nosso mau procedimento, e que somente Ele pode nos salvar dessa condenação desse pecado, porque o pecado traz sofrimento, o pecado traz infelicidade, o pecado traz ruína, e Jesus não, Jesus traz alegria, Ele traz paz, Ele traz amor para o nosso coração, e Ele traz a salvação. Ele veio trazer a salvação através do sacrifício que Ele fez ali na cruz, que a gente vai aprender um pouquinho mais aqui, tá bom?
Então, Nicodemos ficou assim, gente, mas como é que é isso? Como é que tem que nascer de novo, rapaz? Aí Nicodemos perguntou assim, como é que um homem pode nascer de novo? Como é que faz isso, né? Será que tem, como eu falei pra vocês, ele ficou assim, será que tem que entrar de novo na barriga da mãe pra poder nascer de novo, né? E Jesus disse que ele não se surpreendesse com essas coisas, né? Porque essas coisas tinham que acontecer de fato, né? E Jesus confrontou Nicodemos, ué, você não é um fariseu? Você não disse ser um mestre da lei? Como é que você não sabe dessas coisas? Né? Como é que você não prestou atenção nisso? Né? E Jesus fala na palavra que como é que, se vocês não prestam atenção, vocês não acreditam nas coisas que eu digo, as coisas de carne que eu digo em carne, quanto mais as coisas que eu digo em espírito. Então, Jesus confrontou ele ali, né? Falou assim, ué, como é que você não sabe? Você não se diz o cara que sabe todas as coisas? Vocês não são os fariseus, os que sabem mais do que todo mundo? Então, como é que você não sabe? Né? Então, Jesus confrontou eles ali, né? E Jesus falou uma coisa muito interessante que faz a gente lembrar lá do passado. Como assim? Jesus falou assim como a serpente de bronze foi levantada, o Filho do Homem tem que ser levantado também, né? Que serpente? Teve uma época, lá no início, quando o povo de Israel, eles saíram do Egito, Deus libertou eles do Egito, eles foram pro deserto, né? Eles passaram 40 anos andando no deserto para poder chegar à terra de Canaã. Teve um momento dessa passagem, né, que aconteceu a seguinte história. O pessoal estava se rebelando contra Deus, contra Moisés, e Deus enviou um monte de serpentes para morder o pé do povo, para fazer com que o povo entendesse que eles estavam fazendo algo ruim, algo mal, estava pecando contra ele. E Deus deu um escape, ou seja, Deus fez um meio de que aquele povo fosse curado do veneno da serpente e ficasse vivo. E qual era esse escape? Deus mandou Moisés colocar uma serpente de bronze em uma madeira, em um pedaço de pau, e colocasse, e levantasse, e quem olhasse para aquela serpente viveria. Ou seja, quando eu fui mordida, e me falaram assim, ó, Ingrid, se você olhar para aquela serpente, você não vai morrer com esse veneno que essa outra serpente mordeu você. Quando eu olho, eu tô dizendo assim, ó, eu acredito que isso é verdade. Eu acredito que se eu olhar pra serpente, ela é capaz de me salvar e ela é capaz de curar isso daqui que aconteceu comigo. E isso aconteceu lá no deserto, lá, isso tá relatado lá no livro de Êxodo, na Bíblia, o segundo livro da Bíblia. E assim como aquela serpente foi levantada para que aquele povo fosse curado e fosse salvo da morte, só que era uma morte terrena, Jesus também teria que ser levantado. O Filho do Homem aqui representa Jesus. Então, ele também teria que ser levantado para poder salvar as pessoas. Como assim? Ele estava falando da cruz. Ele estava falando que ele ia ser crucificado. Ele estava falando que, pelo sacrifício que ele ia fazer ali na cruz, nós seríamos salvos. Só basta a gente olhar? Não, porque não existe mais. Como é que a gente vai olhar hoje em dia? Não, a gente tem que ter fé. Esse olhar na serpente que o pessoal fez, que as pessoas fizeram lá antigamente, demonstrava fé. Ou seja, eu creio que isso irá me salvar. Eu creio que se eu fizer isso, isso vai me salvar. Da mesma forma, nós devemos crer em Jesus. Da mesma forma, nós devemos confessar a nossa vida para Jesus e entender que aquele sacrifício que ele fez ali na cruz, ele não precisava ter feito isso porque Jesus é Deus, ele não precisava ter vindo ao mundo, passado por tantas coisas difíceis, pregado para as pessoas que queriam apedrejar ele, que falavam mal dele, que queriam matá-lo. E ele morreu ali na cruz, mas ele ressuscitou para que a gente pudesse ter uma vida de verdade. A serpente lá, ela foi construída realmente para lembrar o que iria vir mais à frente, né? Que era Jesus. E as pessoas, elas eram salvas da morte física, essa morte aqui, a primeira morte aqui na Terra. E Jesus, ele veio para salvar a gente da morte, da separação eterna de Deus. Jesus não quer que a gente fique separado de Deus. Jesus quer salvar você. Ele já salvou a mim, não porque eu mereço, mas porque ele é bom, ele é perfeito e ele é agradável. Porque ele é o nosso Salvador e ele veio dar uma vida verdadeira, uma vida abundante, uma vida completa. Ele veio preencher o seu coração. E nós necessitamos dele. A palavra de Deus diz
Aqui mesmo, nesse capítulo, né, que a gente tá estudando, que é o capítulo 3 de João, diz, né, 3,16, porque Deus amou o mundo tanto que deu seu filho, o seu único filho, que é Jesus, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna, ou seja, não seja separado de Deus, mas tenha a vida eterna, a vida verdadeira junto com ele. E você que já tem Jesus, você tem que agradecer pelo que você tem. A salvação é o maior presente que você pode receber. Você já é grato pela sua salvação? Você tem mostrado para Deus a sua gratidão nas coisas que você faz, nas coisas que você fala, né? Quando você obedece a sua mãe, você está demonstrando como você ama a Deus. Quando você faz uma coisa, quando você comete um pecado e você confessa esse pecado para Deus, pede perdão para Deus, você está agradecendo a Deus também, né? Sendo grato a Deus pela salvação. E você que ainda não tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, por que você está aí ainda esperando? Qual é o propósito da sua vida se não viver uma vida totalmente boa, perfeita e agradável para o nosso Senhor e Criador? Ele está aqui porque Ele ama você, né? Ele morreu ali na cruz porque Ele ama você. E Ele quer te livrar de todo o pecado que você tem, de todo o pecado que está dentro de você, na sua mente, nos seus atos, para que você tenha uma vida boa, perfeita e agradável, e para que você viva eternamente junto com Ele. Não porque você merece, não porque eu mereço, não porque ninguém merece, mas porque Ele é bom. E Ele nos ama de uma maneira que ninguém no mundo pode nos amar. Pense nisso. Para onde você vai quando você morrer? Para onde você vai daqui? Porque nós temos a morte física aqui, que só o nosso corpo morre, né? Para onde é que o seu espírito vai? O Senhor Jesus, Ele quer salvar você, Ele quer salvar o seu espírito e quer que o seu espírito more com Ele lá nos céus. Mas isso só depende de você, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido hoje essa liçãozinha. Muito bom. E para fechar, a gente tem que lembrar. E Nicodemos, tia? Para onde é que ele foi? A Bíblia não diz se Nicodemos ele acreditou ou não, se ele confessou Jesus ou não. Mas no capítulo 19, quando Jesus é crucificado, ele e um outro rapaz, um outro senhor, chamado José de Arimateia, eles pegam o corpo de Jesus para poder sepultar, né? E Nicodemos leva uma mistura de alguns perfumes para poder sepultar o corpo de Jesus. Então, dá para entender que Nicodemos, ele ainda cria, porque ele se importou com Jesus, mesmo depois da morte, né? Mas a Bíblia não relata. E você? A gente vai ficar em dúvida se você aceitou ao Cristo ou não? Você vai ficar em dúvida para onde é que você vai ou não? Aceite o Senhor como único suficiente Salvador da sua vida. Tome uma decisão com Ele. Ele é o melhor amigo que você pode ter em toda a sua vida. Tá bom? Beijo. Deus abençoe vocês. Presta atenção, viu? De novo no que tá acontecendo aqui, tá bom? Beijos. Tchau.